Hoje o dia foi extremamente agitado lá no leste europeu. Foi uma data, na verdade, um dia extremamente importante para a Ucrânia, que consagra mais uma vitória contra as forças russas que lá na região de Kherson, em 24 de fevereiro, passaram a tomar controle de toda a região, até a região do rio Dnipro, mas também ao norte do rio Dnipro, e passou a seguir até o leste da Ucrânia, pela região de Donetsk, Luhansk, de toda a região também de Mariupol. São acontecimentos extremamente vantajosos para a Ucrânia, que pode consolidar ainda mais o moral para suas tropas e assim conseguir avançar e outras vitórias por outras regiões que são pontos estratégicos, como a região de Zaporísia, a região também de Mariupol, e assim fazer um cercamento junto com os equipamentos fornecidos pelo Ocidente e bater de frente com a Rússia lá na região de Donbas. O objetivo central até antes desse conflito, que passou a ter uma dimensão muito maior, e os planos de Putin até hoje não há uma definição clara e o que ele deseja a partir disso. Vamos então com os artigos aqui no site do areamilitaroff.com. Vamos destacar 3 artigos importantes. A autoridade ucraniana diz que não irá negociar com criminosos de guerra, em referência a Vladimir Putin. O promotor Andriy Kostin, ele foi enfático em falar que não tem a possibilidade alguma da Ucrânia, do governo de Kiev, a justiça de Kiev, tentar uma negociação de cessar-fogo, uma possibilidade de diminuir as escaladas de conflitos bélicos e também diplomáticos com a Rússia, neste momento em que Putin é o líder da nação. Ele não deixou claro, é óbvio, se haverá uma conversa com outras autoridades dentro da Rússia. Pelo que percebemos das últimas medidas, das últimas ações ucranianas, isso também não vai acontecer. Eles querem o quê? Nas análises que vemos, que observamos, e também nas análises que eu prevejo a partir deste desfecho, que o Kiev, a figura de Zelensky, pretende aguardar para que uma pressão do Ocidente e também das próprias autoridades da Rússia, que isso é muito, mas muito difícil de acontecer, consigam de fato retirar a figura de Putin na liderança de negociação. Porque ele mesmo, o russo, deixou claro que ele será a negociação, ele será a peça-chave da negociação e ele vai determinar ou não o cessar-fogo ali na região. Sabemos sim que Kiev também tem uma certa dificuldade na hora da diplomacia. Porém, quem está sendo invadido são os ucranianos, diferente dos russos. Quem deveria falar primeiro, com certeza, é Kiev. Entretanto, essas manobras da Rússia, o que eu observo, é uma retórica de tentar diminuir essa escalada bélica com o objetivo principal diminuir as sanções que estão sendo impostas a essas figuras chaves, esses oligarcas na Rússia, e ter uma possibilidade de melhorar a economia ou dar pelo menos algum fôlego. Foi o que observamos lá em 22 de julho com o acordo de grãos, em que o Putin ele acreditava que isso traria amplas vantagens para ele. Pelo contrário, trouxe mais para a Turquia, que ganhou muito espaço na mídia, na comunidade internacional e também no Mar Negro, passou a dominar grande parte da região, que como já dominava, mas passou a deter ali o controle, a fiscalização, passou a ser uma figura importante na OTAN e também na União Europeia. E ainda tem a possibilidade de receber gás russo para fazer o escoamento por toda a Europa. Mas, nesse momento,
Putin e suas autoridades vêm tentando desescalar essa tensão. Inclusive, ordenou dias atrás uma retirada maciça de suas tropas na região de Kherson. E hoje, 11 de novembro, observamos que toda a cidade de Kherson, na verdade, ficou ausente dessas forças russas, essas forças de operações. Isso quer dizer o quê? Que Kiev venceu a região de Kherson, a Rússia ela perdeu a sua influência ali no território, ou ela quis tirar para manobrar para outra região? É isso que vamos tentar entender ao longo desses dias que vão ocorrer. Por quê? Podemos sim suscitar que haverá uma manobra, então eles estão encaixando essas tropas em outros cenários, como isso ocorreu, por exemplo, na guerra no Iraque, no Afeganistão com as tropas americanas, mas também pode ser realmente uma vitória em que as tropas russas não observaram nenhum ganho ali. O planejamento, a estratégia de Putin falhou naquele momento. Isso é muito mais forte que uma estratégia de ofensiva de larga escala, com um ataque surpresa que estão ainda aí, alguns analistas do Ocidente podem imaginar que possa ocorrer, mas, ao meu ver, é mais realmente uma falha na estratégia russa, que não deu certo, é claro, e que agora a única alternativa para evitar maiores perdas é você sacrificar pontos. E eles resolveram sacrificar Kherson. Mas por que não Mariupol? Né? Por que não Zaporísia? Porque são locais-chave também. Mas por que Kherson? Sendo que é uma porta de entrada ali para a Crimeia e muito, mas muito estratégico a ponto logístico para as tropas russas e agora para as tropas da Ucrânia. Então é isso que podemos imaginar. Houve, com certeza, uma falha estratégica e que nesses dias que vão se seguir, podemos observar se haverá realmente uma retaliação, contra-ataque forte da Rússia, ou realmente foi uma retirada por uma falha estratégica. Então, aqui no outro artigo, Kherson está livre de tropas russas, civis ucranianos saem às ruas com a bandeira da nação. A princípio, houve diversas notícias espalhando nas redes sociais, principalmente no Twitter. Inclusive, um jornalista publicou no início da manhã uma foto em uma região da administração de Kherson com a bandeira hasteada da Ucrânia. Isso demonstrou que aqui quem manda é a Ucrânia, ou seja, eles retomaram o território. Mas ainda se seguia aquela questão e aquela dúvida, será realmente que as tropas saíram? Será que os cidadãos e as tropas ucranianas podem sair às ruas? E quem foram os primeiros indivíduos que saíram às ruas para conferir se realmente isso estava ocorrendo? Os próprios civis. Os civis que saíram às ruas comemorando, outros emocionados. Eles desabafaram ali, dizendo que foi retomada o território sagrado ucraniano, a pátria ela está sendo restaurada. E ainda uns já estão arriscando que o próximo território a ser resgatado e tirado das mãos da Rússia será a península na Crimeia, que fica ali na região norte do Mar Negro. Então, as palavras, as ações, as emoções realmente estão muito fortes neste momento, em que agora as tropas da Ucrânia, que estavam lá na região mais ao noroeste e nordeste da região do rio de Dnipro, já estão se aproximando com força máxima no olho, na capital ali regional de Kherson. Até o momento em que esse vídeo foi feito, ainda não haviam tropas de comando ali que colocasse realmente um bastão, uma haste ali oficial em que Kherson estava sob domínio novamente da Ucrânia.
Porém, pode ser que até o final, né, deste dia de 11 de novembro, toda a região de Kherson, a cidade, toda a região já esteja tomada pelas forças ucranianas. Isso que, como está no artigo, foi uma importante vitória da Ucrânia. Até o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, ele postou, que é o Dmitry Kuleba, ele postou uma imagem, um vídeo muito interessante que mostra um indivíduo retirando o outdoor da Rússia, ali de uma região, ali da região de Kherson, que é a região de Bilozerka, a oeste de Kherson, em que dizia Russia is forever here, ou seja, estava em russo, dizia o quê? Que a Rússia sempre vai estar aqui. E ele bateu de frente, falou que agora já não é mais... a Rússia não está mais ali, isso já é uma mentira, em que não é verdade, em quem domina ali a região, é uma imagem simbólica que mostra quem manda na região são os ucranianos, os verdadeiros detentores daquela terra ali, que foi invadida em 2022, em 2014 lá na Crimeia, em 2022 na região de Kherson, logo que o conflito se iniciou. E para encerrar, hoje realmente foi um dia muito interessante, muito agitado, que os apoiadores da Rússia, eles estão chorando e outros choram estão chocados e outros choram com a vitória ucraniana em Kherson, como essa senhora na imagem. Então, a perda de Kherson está no mesmo nível da humilhante retirada, vejam só, da humilhante retirada da Rússia da capital Kiev no início do ano e também no meio do ano. Os russos perderam grandes porções de território no leste do país. A capitânia de sua frota, ou seja, o carro-chefe do Mar Negro, como Moskva, depois o Makarov, que sofreu uma terrível avaria, e o Kremlin negou que sua retirada de tropas de Kherson seja um fracasso, em vez disso alegando que foi decisão do Ministério da Defesa do país. Até Dmitry Kuleba, Dmitry Peskov, que é o porta-voz de Putin, ele afirmou que durante ali entrevista coletiva, os jornalistas perguntaram se seria uma humilhação e o que seria isso. Ele até direcionou: vocês aqui, jornalistas, vão falar com o Ministério da Defesa. E outros perguntaram se realmente isso significava uma retaliação, uma humilhação para o Putin. E ele falou que não considera uma humilhação. Há muitas retóricas, há muitas questões, o porquê que eles retiraram as tropas. A minha posição eles falharam no planejamento de ocupação. Eles não estavam preparados para a força ucraniana com os dispositivos americanos do Ocidente, do Reino Unido, da Alemanha. Não estavam preparados. Então foi um choque, principalmente na região ocidental do rio Dnipro, que veio com tudo. As forças ucranianas no corredor Mykolaiv-Kryvyi vieram com tudo nos últimos meses. E a mídia oficial e também apoiadores tentando olhar para o outro lado e minimizar a situação, chamam o que está acontecendo em Kherson de manobra, redistribuição ou reagrupamento, como havia dito, que poderia ter essa possibilidade, mas que claramente isso tem sérias possibilidades mínimas possibilidades de ser, até porque houve uma falha muito grande nas manobras, tanto na redistribuição das tropas, nos blindados, na infantaria, nos locais que deveriam estar mais afastados das linhas das artilharias ucranianas e principalmente os reservas que não vieram, que demoraram, estão com problemas na distribuição e na organização desses reservistas russos. E alguns deles dizem que esta é a pior derrota da Rússia desde o desmembramento da União Soviética, que marcará nossos corações para sempre. Esse é o tipo de retórica que eles estão usando, os apoiadores de Vladimir Putin.
Realmente um momento muito importante para os ucranianos e um momento muito difícil para os russos, que agora estão cercados, tem poucos espaços agora de manobra logística. Para a região de Donbas vai ficar muito mais difícil e a Crimeia agora se tornou mais isolada neste momento. Espero que tenham gostado desta análise, uma análise ficou mais dinâmica hoje, realmente um ponto muito importante que ocorreu no leste europeu, e mais informações como essas nos próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação, não perder nenhum vídeo e não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com amigos para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante e que vai oferecer para outros indivíduos aqui na comunidade do YouTube. Porque isso é muito importante para o canal. Por quê? Nossos vídeos, nossas monetizações aqui na plataforma vêm sendo censuradas há um bom tempo. Então, eu posto o vídeo aqui e, de certo modo, não tem receita, porque é bloqueado. Isso se deve pela fragilidade e sensibilidade do conteúdo que estamos discutindo aqui. Então, por isso também que eu peço a ajuda de vocês a compartilharem, se inscrever, curtir o vídeo e doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitarov@gmail.com. Até o próximo vídeo e obrigado pela presença de cada um de vocês.